Pensando um pouco em, né, eu sou terapeuta aqui, vivo aqui e tal, até fiquei um tempo nos Estados Unidos, mas não o suficiente para eu entender totalmente como é a cultura de lá. Mas aqui eu acho que tem vários pontos que me parece que as relações elas são mais efêmeras em vários sentidos, né? Tem uma temporalidade muito grande nas relações que acabam, nos laços que acabam sendo construídos às vezes. E isso acho que vai até uma tendência que pelo menos eu tenho visto vários autores discutindo, o próprio Bauman, que era europeu, também falava sobre as relações líquidas, né? Fiquei pensando um pouco se isso, ou seja, será que tem culturas que a gente tem relações mais líquidas do que outras, porque justamente por essa dificuldade de você estabelecer a relação, sabe? Fiquei pensando aqui. Eu acho que em teoria quem muda de uma cultura para o outro é mais tem mais incentivo para fazer novas amizades, né? Porque ele deixou os antigos para trás. Eu não, porque eu sou inglês, eu sou introvertido e fico na minha, mas sei lá. Eu acho engraçado você falar que você é introvertido e você tá aqui num podcast que tá sendo transmitido para todo o Brasil, para todo mundo. Aí o Fred vai embora. Né? Eu tenho o próprio canal de... Vai se entrar dentro em si mesmo. Instagram. Um pouco. É que eu acho legal dizer também, né, que a cultura é uma variável super relevante, assim, na determinação das nossas escolhas e tudo mais, mas não é a única variável, né? Então, às vezes a gente fala assim, porque brasileiro é mais extrovertido, é mais isso, é mais aquilo, e sempre tem quem fala, mas eu não sou, eu tenho dificuldade. Sim. E o que eu tenho visto na clínica, e isso a relação com o Fred também me fez pensar um pouquinho sobre essa questão, é que pessoas que se comportam, que têm, né, esse comportamento mais distoante da cultura que está inserido, muitas vezes acaba sofrendo com isso como se houvesse alguma coisa errada. E por que o Fred me ajuda a entender dessa forma? Porque ele não combina com essa cultura nossa tão invasiva, extrovertida, e não tem nada de errado com ele. Eu consigo compreender os determinantes que fizeram ele ser dessa forma e respeito ele ser assim, né? E às vezes a gente vê pessoas daqui do Brasil que têm um comportamento mais parecido com o do Fred, tentando encontrar alguma coisa de errado nelas. Sim. Porque elas não estão combinando com essa nossa cultura de estar sempre em contato com alguém, de estar sempre aproveitando a vida, de estar sempre fora de casa, ou então entre amigos, com uma galera, né? E que não necessariamente há algo de errado a ser consertado, mas que talvez exista uma pressão cultural para ser dessa forma, como se fosse o único caminho possível. E quando a gente vai para outras culturas, a gente vê que tem outros caminhos possíveis. E isso acho que vai até na linha de uma pergunta que eu tenho para você, né? Você acha que ter contato, com um contato tão intenso com uma pessoa de uma cultura diferente, melhorou as suas habilidades terapêuticas? Ou, né, você acha que o fato de você ter habilidades terapêuticas, você ser uma terapeuta já experiente, te ajudou a lidar com o contato com o Fred? Eu acredito que eu me tornei uma melhor terapeuta após o contato com o Fred. Quando eu conheci o Fred, eu era recém-formada, basicamente, né? Eu não tinha... Fazia um ano só que eu estava formada quando eu conheci ele. E eu não tinha muita experiência clínica ainda, porque eu saí da faculdade e eu fui para um trabalho de treinamento em empresa, em RH e tal, né? Mantinha a clínica após esse expediente, mas muito incipiente ainda. Então, eu não tinha tanta experiência como hoje eu sinto que eu tenho um pouco mais. E me relacionar com o Fred, assim, me fez ver o mundo de uma forma... Parece que eu dei 800 passos para trás e comecei a olhar as coisas de uma forma um pouco mais ampla, um pouco fora da bolha. Porque tem muitas coisas que, no começo ali da nossa relação, que ele fazia, que eu não entendia e me deixava irritada. Por que ele não pensa como eu? Por que ele não enxerga o mundo como eu? Por que ele não me trata como eu tô acostumada a ser tratada, afetivamente falando mesmo, né? E aí, relacionando com ele, eu fui vendo que existem outras formas de demonstração, que ele faz de uma maneira diferente, que tá tudo bem ele ter uma visão de mundo diferente, não necessariamente essa visão tá errada. E eu acho que isso fez com que eu tivesse uma habilidade melhor ao receber um novo cliente na minha clínica. Porque eu me abri mais para essas variáveis culturais mesmo, porque o Brasil é gigantesco, atende só brasileiros atualmente, né? E até brasileiros que estão morando fora do Brasil também.
E me fez parar e falar, peraí, deixa eu entender, da onde que essa pessoa vem, qual que é a cultura dela, quais foram as influências que ela teve ao longo da vida dessa cultura. E isso fez com que eu me tornasse um pouco mais empática em relação a isso, mais aberta também, e aberta a compreender essas variáveis, a aprender sobre essa história das pessoas e esses determinantes, né? Então, acho que as habilidades terapêuticas vieram junto com essa habilidade de relacionamento com uma pessoa que é tão diferente, porque é muito diferente. E diferente de tudo que eu estava acostumada também, porque meus relacionamentos anteriores foram com brasileiros, né? Então, sim, muda bastante coisa, assim. E acho que, pelo que você está descrevendo nesse processo, você teve que adaptar bastante o jeito que você agia com ele e vice-versa. E eu acho que isso é uma coisa interessante até pra gente debater, porque todos os relacionamentos, na verdade, têm uma diversidade cultural em certa medida. Algumas são um pouquinho mais próximas, outras são um pouco mais distantes. Mas, né, eu costumo até brincar que todo relacionamento é um choque de culturas, né, no fim das contas. Né? E que, portanto, você vai precisar entender, você vai precisar, ao mesmo tempo, olhar para as suas necessidades e pensar em como estabelecer limites. Fred, como que foi para você? Porque eu conheço brasileiras, né? Ou pelo menos parte. E a Gabi é super comunicativa, expansiva. Sim. E você se diz retraído. Como é que foi esse processo? Foi... Tem sido. Tem sido... Não, eu acho que enquanto você falou que se adaptou e ter uma perspectiva ampliada e tudo o resto, eu acho que eu mudei bastante também. Por incrível que pareça, eu sou mais aberto e comunicativo hoje em dia do que eu era na época. Porque na época eu estava bem ruim mesmo. Assim, tipo, e isso vem de ter conhecido a Gabi e ter conhecido a cultura aqui no Brasil também, que é muito mais expansivo. Você pode ser o quão aberto, o quão fechado que você quiser, e todo mundo vai estar de boa com isso, a minha impressão, pelo menos. Dentro do razoável, assim. Se você não falar nada, também as pessoas vão começar a te evitar, se você falar demais também, mas eu acho que aqui tem uma liberdade para se expressar muito maior do que lá na Inglaterra. E eu aproveitei, tipo, eu nunca teria feito um canal de Instagram na Inglaterra se eu tivesse continuado na Inglaterra, por exemplo, porque sei lá, tipo, quem se importaria com isso? Ou eu vou ter que falar, eu vou ter que fazer conteúdo diariamente, assim, falando pra câmera, tipo, não, nada a ver. Mas aqui fazia sentido, porque eu senti uma vontade das pessoas querer saber como estava a minha experiência. Teve várias pessoas que me falaram, você deveria fazer um canal, né, tipo, na Inglaterra eles não teriam falado para começo de conversa. Então eu acho que eu fui mudando de personalidade, assim, não de personalidade, mas tipo, ampliando certas partes da minha personalidade aqui e me tornando um pouco mais, uma pessoa mais completa, assim. Interessante. A primeira vez que o Fred veio pro Brasil foi interessante. Ele nunca tinha vindo, ele não falava português, não falava quase nada, assim, só um pouco da interação comigo. A gente tinha se conhecido 2 ou 3 meses antes desse evento dele vir. E aí eu peguei ele no aeroporto e levei ele pra praia, pra um apartamento de praia, que estava toda a minha família. Primos, meus tios, minha avó, meu pai, minha mãe. Durante o carnaval. Durante o carnaval. A música da época é do Lepo Lepo. E as minhas amigas também foram, porque elas estavam numa praia do lado, falaram, a gente vai até aí conhecer esse gringo. Venha, né? Então, a primeira coisa que o Fred viu quando chegou no Brasil foi esse cenário caótico. E ele ainda tinha perdido, a mala dele tinha sido extraviada. Meu Deus, que caos! O caos, ele não tinha roupa. Sem língua. Assim. E aí a companhia aérea deu 200 euros para ele comprar roupa. Eu falei, meu Deus, eu vou comprar roupa para a família inteira, 200 euros, né? Em 2014 as coisas eram mais baratas também. Falei, bora, né? E ele, não, eu já comprei o necessário. Ele tinha gastado 50 euros. Falei, mas Fred, a companhia te deu 200, gasta tudo. Vai fazer desfeito. Aí ele, não, já comprei o que eu precisava. Falei, tá bom. Né? Então já achei estranho, assim. E aí a gente tava no apartamento e eu falei pra todo mundo, não, ele é muito legal, gente, vocês vão ver quando ele chegar aqui. Quando ele chegou lá, ele não falava nada com ninguém. Óbvio, ele não falava português tão bem,
né? Tava meio, tipo, perdido. Assim. E ele tava assustado com o Lepo-Lepo tocando a cada 10 minutos, jet lag sem mala. E aí chegou um momento que ele pegou um chá, uma caneca de chá de 500 ml. Às 5 da tarde. Mais ou menos, no graus, calor de 45 graus da praia que tava. Foi pro quarto, fechou a porta e começou a ler um livro. Gente, mas todo mundo veio pra cima de mim. O Fred tá bem? Eu falei, gente, eu não sei. Nossa, porque você falou que ele era super legal, agora ele tá no quarto trancado, não quer ficar com a gente? Aí tinha gente que, não quer ficar com a gente. Tinha gente que tava, ele tá triste. Tinha gente que fala, ele tá doente, vamos ver se ele dá um remédio, leva um remédio pra ele. Aí eu cheguei no quarto com o remédio, né? Falei, Fred, você tá doente? Ele, não, tô ótimo, por quê? Eu falei, você tá triste? Não, tô bem também. Eu falei, então, por que você tá no quarto tomando um chá às 5 horas da tarde? Minha família tá na sala, o pessoal tá achando que você não gosta dele. Aí o Fred, não, eu gostei. Eu falei, então, vamos ficar todo mundo junto, a gente veio pra ficar junto. Ele, não, mas eu só precisava de um tempo pra ler um livro. E na época eu não entendia aquilo. Eu falei, gente, a pessoa tá na praia, no apartamento com pessoas no meio do carnaval, e ele quer ler um livro e tomar chá sozinho, em silêncio no quarto. Porque pra mim era inconcebível na minha cultura familiar brasileira, assim, né? Porque quando a gente tá todo mundo junto o tempo todo. A não ser que a pessoa vai te dar um cochilo. Agora, ler um livro com chá? Não. É que na Inglaterra se reúne em família, tipo, por um almoço, aí todo mundo vai em quartos separados, tipo, fazer a coisa dele. Pior que eu super entendo, porque eu às vezes gosto de ficar quietinho no meu canto. Dá o seu tempo. Tem algumas reuniões de família que eu falo assim, meu Deus do céu, cara, eu preciso parar de ouvir vozes um pouco. Gente, nada contra vocês, tá? Minhas tias, minhas primas assistindo, tá? Nada contra vocês, adoro vocês. É que às vezes eu fico quieto no meu canto por causa disso, tá? Isso foi muito brasileiro da sua parte, foi. Porque a família ficou ofendida. A família dele ficou ofendida com nada. Esse foi um dos cortes do Pareamento. Se você chegou até aqui, deixa um like. Assim o YouTube vai saber que esse conteúdo pode ser interessante para pessoas que têm interesse parecido com o teu. E também deixa um comentário, né? Comenta se você gostou do episódio, se você gostou do corte, o que você gostaria de ver aqui no Pareamento. Muito obrigado pela tua audiência, a gente se vê no próximo.